um vizinho do apartamento. Como foi as últimas horas? Desde ontem à tarde, por exemplo. Coloca a Poliana Sorrentino o que conversou com o vizinho aí. Bota lá, vai. Manhã de sexta-feira e nossa equipe de reportagem, sabendo de toda essa tragédia, veio aqui no bairro de Mangabeira 4 para tentar ouvir os vizinhos sobre toda essa situação. E a informação que a gente conseguiu aqui é de que a criança, desde ontem à tarde, já gritava por socorro, já emitia alguns sons, chorava bastante. E a mãe alegava que ela precisava de algum tipo de medicamento e assim faria. A gente vai conversar com um dos vizinhos, sem identificar, que chegou a ouvir a criança chorando ainda ontem. E a mãe alegando que ela estaria doente, que precisava de medicamento e que daria esse medicamento. A gente não vai identificá-lo por questão de segurança. O que foi que vocês ouviam dessa criança ontem ainda? Ontem, durante o dia, ela ainda pedia socorro e falava que amava muito a mãe. Ela falava que amava a mãe. Era uma das coisas que ela gritava. Mas o que ela mais pedia era ajuda à própria mãe. Ela nem pedia ajuda tanto a pessoas, ela pedia ajuda à mãe. Mas pelo que vocês ouviam, parecia que a mãe estava, de certa forma, agredindo essa criança ou prejudicando essa criança, ou essa criança estaria doente ou tendo algum sinal de que não estava bem de forma pessoal mesmo, sem interferência da mãe? A agressão eu acho que não chegou a ocorrer, mas eu acho que ela mantinha a criança trancada, porque ele pedia muito para abrir a porta. É por isso que a gente imaginava que ele podia estar sozinho em casa, porque era o que ele pedia, socorro e para abrir a porta. Então, inicialmente, vocês pensavam que a criança estava só? É, por isso que a gente não chamou a polícia de início, porque a gente achou que só estava só em casa. Aí, por volta das 10 da noite, ele voltou a pedir ajuda e foi quando os próprios vizinhos do prédio ameaçaram chamar a polícia. Foram até a porta dela e conversaram com ela. Ah, então tiveram acesso à genitora. Uhum. E ela alegou que ela estava tentando aplicar um remédio no umbigo dele e ele estava se recusando. Por isso, os pedidos de ajuda. Então, o que já poderia ser algum sinal, algum indício de que ela já estaria realizando algum tipo de ritual com ele, ela dizia para vocês que seria um remédio. Isso. Até então, os vizinhos também não chamaram a polícia, porque realmente, depois disso, que ela falou isso, ele realmente se acalmou. E só retornou os pedidos de ajuda por volta das 3, 4 horas da manhã. Foi quando vocês viram o desespero e o seu avô foi quem acionou a polícia. Foi. E a gente escutou bastantes gritos dele e acionou a polícia. Só que na chegada disso, ele já estava tudo calmo. Já não tinha mais gritos, barulho nenhum. No caso, já estava morto. Uhum. No caso, quando a polícia subiu, a gente só escutou os disparos e soube a história restante só pelos próprios policiais. E essa mulher, vocês tinham contato com ela, acesso? Ela saía para trabalhar, ela voltava, tinha como saber da rotina? Fazia tempo que ela morava aqui, não fazia? Como era a situação? Ela tinha chegado há cerca de aproximadamente um mês, então a gente também não mantinha muito contato, porque era só sai e entra normalmente. A criança, ela vinha tipo um final de semana sim, um outro não, e mantinha essa rotina. A gente não sabe se vive com os pais ou familiares. Por que dizem que a criança tinha mais convivência com uma avó? De onde que os vizinhos tiraram esse conhecimento? Até então não sei explicar sobre isso, mas eu acho que foi mais especulação. Especulação. É. Até então, a gente só via um entra e sai muito grande durante a noite de homens. A gente não sabe do que se trata, mas eram muitos homens diferentes, diariamente, durante as noites Então, e tal. à noite, geralmente, essa mulher recebia homens no apartamento dela. Sim. Até então, porque temos câmeras aqui na frente e a gente até via essa movimentação. E por ter chegado recentemente, a gente também não questionou. E no que diz respeito aos tiros, vocês ouviram muitos disparos quando a polícia chegou? Em números, eu não sei dizer, mas que foram bastantes disparos. Não foi um ou dois, foram mais. Foram muitos. Eu acho que foram bem mais que 5, porque eu estava dormindo no momento, então eu escutei bastante, aí eu pensei, disparos geralmente são poucos. Aí quando eu ouvi muito sequência, eu
imaginei que fosse fogos e voltei a dormir. Só que aí eu escutei minha família desesperada, aí foi que eu me levantei para tentar entender o que estava acontecendo. Muito obrigada pelas informações, viu? A gente conversando com esse jovem que infelizmente, né, teve que acompanhar tudo isso de perto. A casa é colada aqui ao prédio, então ouviu os gritos da criança, ouviu todo o desespero, chegada da polícia, enfim, mas ninguém ia imaginar o que estava se passando dentro do apartamento. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, Poliana Sorrentino. Você viu aí todo um passo a passo, que desde ontem já tinha uma certa agonia. Eu escutei o áudio, na verdade eu vi esse vídeo, eu escutei esse áudio, essa entrevista aí que Poliana Sorrentino disponibilizou pra gente. E você percebe que desde ontem essa criança sofria. Desde ontem essa criança agonizava. Desde ontem essa criança era torturada. Desde ontem já. Esse crime que foi premeditado. Depois você vai ver. A perícia vai falar, a investigação vai colocar à luz os fatos aí. Esse crime foi premeditado. Desde ontem essa criança batia na porta e pedia ajuda. E ela pedia ajuda não era para alguém de fora. Se você escutou o áudio direitinho, ela pedia ajuda à mãe. A mãe que degolou a própria criança. E aqui eu vou colocar aqui, vou lembrar aqui da minha cabeça aqui agora, há um ano atrás. Há um ano atrás eu chorei aqui, imaginando a Júlia pedindo ajuda à mãe, uma bebezinha pequena. Imagina um filho de 6 anos é a idade da minha Ana, lá em casa. Desde o primeiro momento, a gente descobria que era um menino, mas na minha cabeça sempre foi uma menina. Porque eu colocava na minha cabeça a figura da minha Aninha em casa. Ela vivenciando, pedindo ajuda à mãe, a mãe quer o suporte, a mãe quer tudo. O que é que tá faltando na... Me diz aí. Eu não tenho mais palavra para contar mais. Desde 4 horas da manhã que eu tô nesse assunto aqui, minha cabeça tá remédio, já tomei. Desde 4 horas da manhã que eu tô na cabeça. Tô na cabeça desse assunto aqui, ó. Tô na cabeça desse assunto. Desde 4 horas da manhã. Porque eu me coloco no lugar da criança. Quem é seu super-herói? É seu pai e sua mãe. Quem é que você recorre? Seu pai e sua mãe. Ah, vou dizer a minha mãe. Vou contar pro meu pai. Principalmente a mãe, seu José. Principalmente a mãe. A gente corre para baixo da saia da mãe. 12h10 e a gente conversou também com o médico que atendeu aí essa ocorrência aí do SAMU. O médico... Todo mundo estava em êxtase nesse caso aí. Todo mundo. Desde o coronel que atendeu a ocorrência, o perito. Eu vi um perito chorar. Eu vi hoje um perito chorar aqui no programa. Coloca o que o médico do SAMU atendeu a ocorrência falou, Júlio. Inicialmente a equipe foi acionada para uma situação de ferimento de arma de fogo, né? A polícia já estava no local, porém a nossa chegada ao local nos deparamos com realmente uma cena lamentável. A equipe da polícia já havia contido essa vítima, né? Infelizmente era uma mãe que havia decapitado o seu próprio filho. Infelizmente nos deparamos com essa cena lamentável. Ela ainda muito combativa no local. A polícia necessitou efetuar alguns disparos de arma de fogo na região, principalmente dos membros inferiores. A equipe do SAMU gostaria também de parabenizar a agilidade e o trabalho da Polícia Militar. Eles foram muito efetivos e fizeram um trabalho brilhante, né? Nossa equipe basicamente seguiu com um protocolo de imobilização com essa vítima, ela ainda muito combativa. Preferimos seguir com a resposta rápida ao hospital de trauma. Vizinhos falavam que a criança gritava pedindo para não morrer antes do acontecido, né? Então, essas hipóteses aí são plausíveis. A perícia vai ficar a cargo lá de fazer o trabalho no local. Essa senhora realizou esse homicídio com uma faca. A criança estava decapitada. Já tem alguns anos no serviço do SAMU, nunca vi nada parecido.
Eu já vi, tenho muitos anos no serviço SAMU, nunca vi nada parecido. O Tenente Coronel, hoje pela manhã que atendeu a ocorrência, disse: eu tenho 29 anos de polícia, nunca vi algo parecido. Eu coloquei um perito aqui, perito que está sempre em cena de crime, vendo corpo, vendo gente morta, fuzilada, decapitada, encontrando corpo encontrado e chorando aqui na tela. Confesso a você que tá daqui para pior, viu? Ou a gente começa a ter Deus no coração, começa a refletir Deus no coração, e Deus no coração independente de religião, credo, crença, né? De pensar em olhar para o próximo, vendo a imagem e semelhança sua, imagem e semelhança de Deus. E eu não vou dizer que foi um momento de loucura, eu não vou dizer porque eu escutei aqui testemunhas dizerem que a criança pedia para não morrer. Pedia para não morrer. Eu não vou dizer que foi um momento de loucura, porque desde ontem à tarde a gente já tem relato aqui do vizinho que essa criança já agonizava, já chorava, pedia ajuda. Deixa eu mudar de assunto aqui agora, 12h13, um homem foi socorrido pela equipe do